Mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender sobre a célula, a unidade básica da vida. Então, vamos começar primeiramente falando. Você já se perguntou como é que a gente vê as células? Pela primeira vez que a gente vai... Pela primeira vez, né? Como é que a gente vê as células? Vamos lá. A descoberta das células e do mundo microscópico se deve ao desenvolvimento de lentes e equipamentos ópticos e a observação minuciosa na natureza por vários cientistas que viveram há muito tempo. Já faz tempo que esses cientistas viveram. Em 1608, o holandês Zacharias Janssen e seu pai desenvolveram o primeiro microscópio com duas lentes. Logo depois, em 1611, o físico alemão Johannes Kepler elucidou como fazer um microscópio composto. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke estudava as propriedades dos materiais, quando observou um pedaço de cortiça, uma casca de árvore, ao microscópio composto e notou a presença de espaços regulares preenchidos com ar. Ele chamou esses espaços de células ou células. Hooke não sabia que ele havia observado as paredes das células vegetais. Nem as células das células vegetais, nem que as células estão presentes em todos os seres vivos. Porém, suas descobertas foram muito importantes para impulsionar as células, o conhecimento das células. O cientista holandês Antonie Leeuwenhoek também contribuiu para o aprofundamento do conhecimento sobre o mundo microscópico. Ele utilizou o microscópio com uma única lente a fim de observar materiais biológicos. Em 1674, Leeuwenhoek descreveu protozoários, seres vivos, unicelulares, com amostras de água e posteriormente a estrutura de células de sangue, dos espermatozoides de vários animais e de embriões de vegetais. Em 1838, quase 2 séculos depois, o botânico Matthias Kleider, o fisiologista Theodor Schwann, ambos alemães, analisaram tecidos vegetais e animais microscópicos. Então, propuseram a teoria celular, que afirma que célula é a unidade básica da vida e todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Porém, adivinha, no século XIX, o patologista prussiano Rudolf Virchow complementou a teoria celular, salientando que as células sempre se originam de outras células. Assim, o aperfeiçoamento óptico e os avanços do conhecimento científico possibilitaram a observação das primeiras células e o desenvolvimento da teoria celular. Esses conhecimentos deram origem à biologia celular, área da biologia que se dedica ao estudo da biologia. Viu como que demorou bastante tempo para chegar até o que a gente sabe hoje? E você sabe o que a gente usa para analisar? Os microscópios. Esses equipamentos que estão atrás de mim. Vou colocar alguns exemplos enquanto eu vou lendo aqui. Basicamente, há 2 tipos de microscópio moderno: os ópticos e os eletrônicos. Um óptico moderno amplia até 1000 vezes a imagem do material examinado. Mas os eletrônicos são utilizados para visualizar com maior precisão o formato, o tamanho e a organização das células e das estruturas internas das células. Eles são maiores, mais caros e muito mais complexos. Dependendo do material observado, possibilita ampliar a imagem de 1 vez a 1 milhão de vezes. Você olha assim, o papel dá para você ver muito pequenininho. Então, vamos para o próximo assunto. A gente já viu bastante a história, mas o que mais que vem depois? As células podem ser procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas têm a organização mais simples de todas. Apresenta cápsula celular, membrana plasmática, material genético que fica espalhado no citoplasma. Este é o tipo celular tipo das bactérias, das cianobactérias ou algas azuis. Algumas espécies de bactérias têm ainda uma molécula de DNA circular, denominada plasmídio, mas algumas delas podem causar doenças e outras são benéficas para várias espécies, e há ainda as que são aplicadas na biotecnologia.
tem tecnologia até com bactéria. Eles pegam a bactéria e misturam com tecnologia, biotecnologia. E a célula eucariótica, assim como a célula procariótica, tem a eucariótica, também apresenta membrana plasmática, citoplasma, material genético. Porém, na célula eucariótica, também existe uma membrana que protege o DNA, formando o núcleo. Protozoários, fungos, animais e vegetais são formados por esse tipo de célula. Viu? Mas então, vamos estudar alguns tipos de células. A gente vai estudar 3 tipos. Célula animal. Célula animal não tem como errar, né? De animal. Assim como cada órgão realiza uma função no corpo humano, cada estrutura interna da célula tem uma atuação importante. Por isso, essas estruturas são chamadas de organelas celulares, pequenos órgãos. Por exemplo, em nosso corpo, os pulmões são responsáveis pela respiração, assim como a mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular. Então vamos ver. Lisossomos realizam digestão de substâncias no interior da célula. É essa parte aqui da célula. Observe bem. A gente também tem a membrana plasmática. Atua na seleção de substâncias e partículas que entram e saem da célula. Essa é outra parte. A parte que é tipo a paredinha. A mitocôndria, que a gente falou, realiza respiração. É tipo um pulmãozinho da célula. A membrana plasmática é tipo a pele dela. E lisossomos é o estômago, tá? Aí ribossomos é tipo os intestinos da célula. Eles fabricam proteínas e podem ficar livres do citoplasma da célula ou aderidos ao retículo endoplasmático granuloso. O que é isso, Pablo? Aqui, ó. O retículo endoplasmático tem granuloso, tem ribossomos em sua membrana plasmática. E é possível e é responsável pela produção, modificação e distribuição de proteínas. O não granuloso está envolvido na produção de lipídios, gorduras, hormônios e não tem lisossomos. Isso daqui é mais ou menos um pâncreas. O pâncreas e os intestinos dela. Tudo junto. Tudo coisado lá. Tudo em um só. Núcleo é a parte principal da célula. Armazena o material genético, que é o DNA, e comanda o crescimento e divisão. É o cérebro da célula. E o complexo Golgi atua como um centro de armazenamento, modificação e distribuição de substâncias no interior da célula. É um fígado e rim da célula. Só que em cada célula pode incluir coisas diferentes. Tipo, tem células flama, que produz flagelo, que tem flagelos. Tem a representação, tem um quinótico, quinócito, que tem núcleo, filamento urticante. A hemácia, que é do sangue, não é bem uma célula muito viva. Também tem o adipócito, que é a gordura, que eu vou mostrando aqui atrás, tá? Também tem o neurônio. O neurônio é esse negócio esquisito atrás de mim, muito feio, mas é ele que comanda o nosso sistema nervoso, então agradeça a ele. Porque se você irritar ele, não é verdade, tá? Mas ele controla bastante, ele faz bastante coisa no seu corpo. A gente vai aprender quando a gente falar de anatomia, tá? Vamos para a célula vegetal. Célula vegetal é essa célula aqui. Não sei se é linda, não sei se é feia, é mais ou menos. A célula vegetal apresenta um núcleo que separa o material genético do restante do citoplasma. E assim é eucarionte. Várias estruturas existentes na célula animal e também estão manifestas na célula vegetal. A membrana plasmática, o núcleo, o retículo endoplasmático, o complexo Golgi e os ribossomos e a mitocôndria. Por outro lado, a célula vegetal não conta com algumas estruturas presentes na célula animal, como os lisossomos, mas tem outras que não existem na célula animal, como a parede celular, cloroplastos e vacuolos. Vamos aprender. A parede celular permite passar nada por ela. Quando lá no outro tinha a membrana plasmática, não é? Que era a pele dela. Aqui a gente não conta mais tanto com a membrana plasmática. A gente gosta mesmo. Aqui eles usam mesmo
parede celular, que não deixa passar nada mesmo. Mas também tem um vacuolo, que dá cor, não faz fotossíntese. Ela dá cor a flor. Tipo, você vê uma cor rosa, é porque eu tenho um vacuolo que deixou ela dessa cor. E também tem a cloroplasto, que dá coloração verde e faz fotossíntese. Ou seja, vê lá no caule da florzinha, no mato, sempre vai ter um verdinho, que é onde faz as coisas, que pega tudo que precisa. Vamos ver células do fungo, que é muito feio. Coisinha feia aí é a célula do fungo. Pra mim é feio, não sei se pra você é. Cada um com o seu jeito de pensar, né? São seres heterotróficos. Os fungos são seres heterotróficos. Que são fungos, os fungos são seres que liberam enzimas e digerem matéria orgânica, aproveitando os nutrientes dela para sua sobrevivência e reprodução. Os fungos são seres heterotróficos, ou seja, alimentam-se da matéria orgânica produzida por outros seres. Eles podem ser unicelulares, como leveduras, e formados por muitas células, como cogumelos, bolores, orelhas de pau. As células dos fungos apresentam várias organelas em comum, com as células animal e vegetal, membrana plasmática, núcleo, retículo endoplasmático, complexo Golgi, mitocôndrias, ribossomos, além das diversas estruturas de fungos. Os fungos também têm parente celular e vacuolos que exercem as mesmas funções do que na célula vegetal. No entanto, a parede celular dos fungos não é constituída por celulose, mas por outro carboidrato denominado quitina, que é o mesmo da nossa unha. Aqui que a gente vai ver mesmo aqui é o broto de levedura, que é tipo outra partezinha. Você vê, a célula do fungo é uma parte principal e outra parte mais pequenininha, que é onde vai surgir outro fungo. Por isso que eles vão ser conscientes. Se você deixar uma graminha perto de micélio, vai ver como que vai se espalhar tudo. Os fungos multicelulares são formados por hifas, uma rede de filamentos organizados que constituem o micélio. As hifas dentro do substrato podem ser um organismo vivo, morto ou até mesmo o solo. Na época de reprodução, os fungos produzem o corpo de frutificação, que são estruturas que podem identificá-los. A ponta da esporulação é o cogumelo. E as hifas são as raízes, tipo raiz, que dão origem a outros cogumelos. Vou deixar uma fotinha aqui de como que é. Bonitinho, não tem tanto, mas tem bastante tipo de fungo. Tem fungo que a gente come, tem fungo que é venenoso, tem fungo que pode nos matar, tem fungo que dá doença. Tem um fungo até chamado cordyceps que fica na formiga e controla o corpinho da formiga, acredita? Mas então vamos ver um último assunto aqui, né? Só para terminar mesmo. Vamos ver da célula até o organismo. Os seres vivos são bastante diversos quanto ao tipo de célula e organização que apresentam. Podem ser unicelulares, multicelulares ou pluricelulares. Os seres vivos mais vivos são mais simples mesmo, são formados por apenas uma célula, como a bactéria, cianobactéria, protozoários e diversas espécies de algas e fungos. Esses organismos são chamados de unicelulares, porque todas as atividades de seu metabolismo, que é o conjunto de transformações que as substâncias sofrem no interior dos seres vivos, são realizadas somente em uma célula. Nesses casos, cada célula representa um ser vivo, ou seja, uma unidade estrutural, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Um desses exemplos é esponja do mar e alguns fungos. Vou deixar aqui alguns seres unicelulares. Não, daí é o multicelular, peraí, eu vou deixar aqui, unicelulares são esses daqui, que esses ali também estão. É por causa que esponjas não é, tá? Olha aqui, os organismos multicelulares são seres formados por um ou mais tipos de células, porém não se organizam em tecidos verdadeiros, como exemplos temos esponjas e alguns tipos de fungos. Aqui, agora sim, imagens aí desses tipos de fungos. Organismos pluricelulares são aqueles constituídos por várias células, que se organizam formando tecidos verdadeiros e podem representar desde poucas células até trilhões delas, como espécies de vegetais e animais.
Mas, porém, você já deve ter pensado, o que será que forma uma célula? A gente está falando de coisa minúscula. Será que tem coisa mais minúscula ainda? Quando você acha que não tem como ter mais minúsculo, aí tem. Células são feitas de átomos, que são feitas de moléculas, que são feitas por átomos, que são a unidade estrutural da matéria. É o básico. Diferentes moléculas combinam para formar estruturas das células. Essas estruturas estão envolvidas na realização de atividades vitais de cada célula, possibilitando a sobrevivência dos seres uni- ou pluricelulares. Assim, podemos concluir o seguinte: átomos formam moléculas que constituem as estruturas da célula. Em um organismo pluricelular, existem distintos tipos de células e são especializados em realizar certas funções. As células, com forma e função semelhantes, se organizam constituindo os tecidos. Estes também se especializam em determinadas funções e se arranjam formando os órgãos. E os diversos órgãos formam sistemas do corpo humano que se integram e constituem um organismo. Vamos lá, vamos aqui, ó. Na menor complexidade até a maior. Começa no átomo. Ó, vamos supor aqui, ó, uma escadinha. Começa no átomo, depois sobe, vai para a molécula, depois sobe organela, que é o órgão da célula, sobe célula, sobe outro, tecido, sobe outro, órgão, que ela está começando a ficar bem complexo, sobe outro, sistema, e mais o último, o organismo, que é muita coisa. Mas foi isso a nossa aula sobre células, aqui em Ciências. Assista mais para Explica para ficar bem inteligente. Até o próximo vídeo e não se esqueça de estudar, como sempre.